Olá, bem-vindo à Bíblia Católica. Êxodo capítulo 15. Então Moisés e os israelitas entoaram este canto a Yahvé. Cantarei a Yahvé, porque se vestiu de glória. Ele lançou ao mar o cavalo e o cavaleiro. Yah é minha força e meu canto. A ele devo a salvação. Ele é meu Deus e o glorifico, o Deus do meu pai e o exalto. Yahvé é um guerreiro, Yahvé é o seu nome. Os carros de Faraó e suas tropas ao mar ele lançou, a elite dos seus cavaleiros, o mar dos juncos devorou, o abismo os recobriu e caíram fundo como pedra. Tua direita, Yahvé, pela força se assinala, tua direita, Yahvé, o inimigo estraçalha. Pela grandeza da tua glória, destróis os teus adversários, desencadeias tua ira que os devora como palha. Ao sopro das tuas narinas, as águas se amontoam, as ondas se levantam qual represa, e os abismos se retesam no coração do mar. O inimigo dissera: perseguirei, hei de alcançar, despojos eu terei, e minha alma irá se alegrar. Tirarei a minha espada, e minha mão o prenderá. O teu vento soprou, e o mar os recobriu, caíram como chumbo nas águas profundas. Quem é igual a ti, ó Yahvé, entre os deuses? Quem é igual a ti, ilustre em santidade? Terrível nas façanhas, hábil em maravilhas. Estendeste a tua direita e a terra os engoliu. Levaste em teu amor este povo que redimiste e o guiaste com poder para a morada que consagraste. Os povos ouviram falar e começaram a tremer. Dores se espalharam no meio dos filisteus e ficaram com medo os habitantes de Edom. Os chefes de Moabe, o terror os dominou. Todos cambaleiam, os moradores de Canaã, e a eles sobrevém o terror e o tremor. O poder do teu braço os petrifica, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe este povo que compraste. Tu os conduzirás e plantarás sobre a montanha a tua herança, lugar onde fizeste, ó Yahvé, a tua residência. Santuário, Senhor, que as tuas mãos prepararam. Yahvé reinará para sempre e eternamente. Pois, quando a cavalaria de Faraó, com os seus carros e os seus cavaleiros, entraram no mar, Yahvé fez voltar sobre eles as águas do mar. Os israelitas, porém, caminharam a pé enxuto pelo meio do mar. Maria, a profetisa, irmã de Arão, tomou na mão um tamborim, e todas as mulheres a seguiram com tamborins, formando coros de dança. E Maria lhes entoava: cantai a Yahvé, pois de glória se vestiu. Ele jogou ao mar cavalo e cavaleiro. Vemos a alegria de um povo. Eles estão ainda no meio do mar, uma metade seca e a outra metade já totalmente com água que encobriu os cavalos, os cavaleiros, encobriu o faraó, encobriu o exército. E agora vamos continuar, vamos entrar na terra santa que o Senhor tem prometido para nós. Vamos tomar posse daquilo que Deus tem falado que fará e cumprirá. Moisés fez Israel partir do mar de juncos. Eles se dirigiram para o deserto de Sur e caminharam 3 dias no deserto sem encontrar água. Mas quando chegaram a Mara, não puderam beber da água de Mara, porque era amarga. Por isso chamou-se Mara. O povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Moisés clamou a Yahvé, e Yahvé lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés o lançou na água e a água se tornou doce. Foi lá que lhes fixou um estatuto e um direito. Foi lá que ele os pôs à prova. Depois ele disse: se ouvires atento a voz de Yahvé teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, se deres ouvido aos seus mandamentos e guardares todas as suas leis, nenhuma enfermidade virá sobre ti,
das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou Yahvé, aquele que te restaura. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto às águas. O povo acabou de passar em seco pelo meio do mar, são, salvo, ileso. Mas 3 dias sem água? Moisés, nós estamos há 3 dias sem água. Onde o Senhor irá providenciar água para nós? Com mansidão, com reverência, com humildade. Moisés, estamos aqui há 3 dias sem água, vamos morrer agora? Essa água que está aqui, ó, não serve para beber. Deus fala, Moisés, pega um graveto e joga nessa água que ela se tornará limpa. Se Moisés falasse, mas Deus purificou a água. Purificou o quê? Eu não vi. Ah, nós temos que ver para crer? Nós temos que ser mau Tomé da vida? Claro que não. Temos que ter reverência diante de Deus. E aí então, Moisés joga aquele graveto, agora vocês podem beber, que a água está purificada. E eles acharam que 12 poços, água, esses 12 representando os 12 discípulos que estariam que divulgando o evangelho, entregando uma água limpa, entregando uma água pura para as pessoas, simbolizando a palavra do Senhor. E 70 palmeiras, os 70 que Jesus enviaria lá na frente para também estar divulgando o evangelho do Senhor. Capítulo 16. Partiram de Elim, e toda a comunidade dos israelitas chegou ao deserto de Sim, situado entre Elim e o Sinai, no 15º dia do segundo mês, depois que tinham saído do Egito. Toda a comunidade dos israelitas murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Os israelitas disseram-lhes: Antes fôssemos mortos pelas mãos de Yahvé na terra do Egito, quando estávamos sentados junto à panela de carne, e comíamos pão com fartura. Certamente nos trouxestes a esse deserto para fazer toda esta multidão morrer de fome. E Yahvé disse a Moisés: Eis que vos farei chover pão do céu, sairá o povo e colherá a porção de cada dia, a fim de que eu o ponha à prova para ver se anda ou não na minha lei. Mas no sexto dia prepararão o que colherem, e será 2 tantos do que colherem a cada dia. Então Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: À tarde sabereis que foi Yahvé que vos fez sair da terra do Egito, e pela manhã vereis a glória de Yahvé, porque Yahvé ouviu as vossas murmurações contra ele. Nós, porém, o que somos para que murmureis contra nós? E Moisés disse: Yahvé vos dará esta tarde carne para comer, e pela manhã pão com fartura, pois ouviu a vossa murmuração contra ele. Porque nós, o que somos, não são contra nós as vossas murmurações, e sim contra Yahvé. Disse Moisés a Arão: Dize a toda a comunidade dos israelitas: Aproximai-vos da presença de Yahvé, pois ouviu as vossas murmurações. Ora, quando Arão falava a toda a comunidade dos israelitas, olharam para o deserto, eis que a glória de Yahvé apareceu na nuvem. Yahvé falou a Moisés, dizendo: Eu ouvi as murmurações dos israelitas. Dize-lhes: Ao crepúsculo comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou Yahvé, vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriram o acampamento, e pela manhã havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando se evaporou a camada de orvalho que caíra, apareceu na superfície do deserto uma coisa miúda, granulosa, fina como a geada sobre a terra. Tendo visto isso, os israelitas disseram entre si: Que é isso? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: Isto é o pão que Yahvé vos deu para vosso alimento. Eis que Yahvé vos ordena: cada um colha dele quanto baste para comer, 1 gomor por pessoa. Cada um tomará segundo
o número de pessoas que se acham na sua tenda. E os israelitas assim fizeram, e apanharam uns mais, outros menos. Quando mediram um gomor, nem aquele que tinha juntado mais tinha maior quantidade, nem aquele que tinha colhido menos encontrou menos. Cada um tinha recolhido o quanto podia comer. Moisés disse-lhes: Ninguém guarde para a manhã seguinte. Mas eles não deram ouvidos a Moisés, e alguns guardaram para o dia seguinte. Porém, deu vermes e cheirava mal. E Moisés indignou-se contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um o quanto podia comer. E quando o sol fazia sentir o seu ardor, se derretia. Ora, no sexto dia, colheram pão em dobro, 2 gômenes por pessoa, e todos os chefes da comunidade foram comunicá-lo a Moisés. Ele lhes disse: Eis o que disse Yahvé: Amanhã é repouso completo, um santo sábado para Yahvé. Cozei o que quiserdes cozer, e fervei o que quiserdes ferver, e o que sobrar, guardai-o de reserva para a manhã seguinte. Fizeram a reserva até a manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem deu vermes. Então disse Moisés: Comei-o hoje, porque este dia é um sábado para Yahvé. Hoje não o encontrareis nos campos. Durante 6 dias o recolhereis, mas no sétimo dia, no sábado, não o haverá. No sétimo dia saíram alguns do povo para colhê-lo, porém não o acharam. Yahvé disse a Moisés: Até quando recusareis guardar meus mandamentos e minhas leis? Considerai que Yahvé vos deu o sábado, e que por isso vos dará ao sexto dia pão por 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. E o povo descansou no sétimo dia. A casa de Israel deu-lhe o nome de Maná. Era como a semente de coentro branco, e o seu sabor como bolo de mel. Disse Moisés: Eis o que Yahvé ordenou: dele enchereis um gomor e o guardareis para as vossas gerações, para que vejam o pão com que vos alimentei no deserto, quando vos fiz sair do país do Egito. Moisés disse a Arão: Toma um vaso, põe nele um gomor cheio de maná e coloca-o diante de Yahvé, a fim de conservá-lo para as vossas gerações. Como Yahvé havia ordenado a Moisés, Arão o colocou diante do testemunho para ser conservado. Os israelitas comeram maná durante 40 anos até chegarem à terra habitada. Comeram maná até chegarem aos confins do país de Canaã. O gomor é 1/10 de medida. Quando Deus pede para você fazer alguma coisa, tenha certeza, ele já fez primeiro. No caso de Abraão, Abraão deu dízimo a Melquisedeque, mas Deus ensinou para ele. E agora então, Deus está dando o dízimo dele para nós, que era o quê? O gomor. Que era o gomor? O 10º de uma medida. O que importa é o 10º. Não importa, mas a medida é quanto? Não importa, é o 10º. Está bem claro isso, é o 10º. Então nós temos que dar o nosso 10º para Deus. Nós temos que, como eu expliquei, não é necessariamente o dinheiro. Pode ser uma peça de roupa, pode ser um utensílio de cozinha. Ah, eu ganhei 10 quilos de arroz, eu vou dar um para a igreja. Amém? Eu ganhei 10 quilos de feijão, vou dar um para a igreja. Eu ganhei 10 panos de prato, eu vou dar um para a igreja. Eu ganhei 3 pares de sapato, eu vou dar um para a igreja. Mas 3? Você vai usar os 3? Não. Então dá um para a igreja. Tem sempre alguém que precisa. Ah, mas eu vou usar os 3. Então você apresenta os 3 a Deus, fala que você vai precisar e pronto. Aí está justificado. Por que você não vai entregar na igreja? Do contrário, você fala: Senhor, eu preciso dos 3, mas um eu estarei dando, porque eu me viro com 2. Tem na igreja alguém que não tem nenhum, então agora ele passa a ter um. Se explique para Deus, faça a vontade de Deus e Deus te recompensará muito mais.